Alexander Moriarty fala o seguinte: Rui, viu o desânimo com que falou semana passada que os advogados do partido não sabiam o que fazer sobre as medidas do STF. Está jogando a toalha? Não entendi. Segundo ele, você falou com desânimo semana passada que os advogados do partido não sabiam o que fazer sobre as medidas do STF. Não foi isso que eu falei. Foi mal compreendido. Ninguém sabe o que fazer com esse processo. Não é um processo comum. Né? Normalmente é assim, a pessoa te acusa de uma coisa, você vai lá, apresenta a sua resposta, né? A coisa vai a julgamento, etc. e tal. Aqui não é possível fazer isso daí. Nós não temos nada para fazer, na realidade. Nós não sabemos direito qual é a acusação contra o PCO. O despacho do Alexandre de Moraes, ele não é muito claro. Ele fala que, ele cita lá coisas que foram faladas no Twitter do partido, né? E pede para a gente se pronunciar sobre aquilo. Normalmente nós nos pronunciaríamos da seguinte maneira: é um Twitter. É um tweet. Publicar um tweet não é crime. Né? Mas já ninguém sabe mais o que vai acontecer. Você pode, sei lá, você pode estar falando com a sua mulher aí no quarto de casal e de repente aparece o Polícia Federal lá para recolher o seu computador, sua televisão, você fala, nossa, o que está acontecendo? É nesse sentido que eu falei. Nós estamos aguardando para ver. Eu fiz um depoimento na Polícia Federal. No depoimento, o cidadão perguntou para mim se eu tinha intenção de atacar o STF. Aí eu tenho que falar, se você, por atacar, quer dizer tal coisa, não. Porque o que quer dizer? Né? Você imaginou uma lei? É proibido atacar tal coisa. O que é atacar? Atacar é juntar um monte de gente com fuzis e ocupar o lugar, é criticar verbalmente, é fazer uma caricatura. O que é atacar? Não é uma coisa normal. Né? Aí a gente respondeu as perguntas. Né? Você está acusando o STF de ter cometido algum ato ilegal? Eu falei, não, são críticas políticas. É como se você... Isso aí é um processo, para a pessoa entender o negócio de que não tem o que fazer. É um processo parecido com aquele processo do livro do Kafka, O Processo. Né? Naquele livro, o cidadão ele é chamado ao tribunal, mas ele não sabe por quê. Nesse processo aqui, nós também não sabemos por quê. Não tem lei contra a publicação de tweets. Não tem lei contra a publicação da sua opinião no Instagram. Não tem lei contra a publicação de um vídeo no TikTok. Aí o cidadão fala assim, chamo você para explicar o que você... o filme que você fez no TikTok, dançando lá, né? A musiquinha do Lula. O que eu vou explicar? Sei lá. Estava dançando a musiquinha do Lula e tal. E aí? Você que tem que dizer o que eu estou fazendo de errado, não eu que tenho que explicar. Né? Para mim, a Constituição fala... A Constituição diz... Eu falei, inclusive, no inquérito, no depoimento. A Constituição é clara. Né? É livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato. Essa é a lei. É a lei maior do país. Então, o PCO expressou o seu pensamento. Qual é o crime? Ele também não explicou qual é o crime. Ele não explicou nada. Ele não foi lá para explicar. Eu que tinha que explicar alguma coisa. Aí ele me perguntava, eu respondia de uma maneira... Algumas coisas, para mim, eram assim, coisa de filme, de comédia. Né? O que você quis dizer quando falou que
o Alexandre de Moraes é um skinhead de toga. Aí eu falei, é uma metáfora, significa o seguinte, que ele se comporta, o skinhead, assim, eu expliquei que era um skinhead e tal, falei que ele se comporta de uma tal maneira que ele parece um skinhead, uma coisa política. É como se eu falasse assim, fulano pensa que é o rei do Brasil, ou fulano é o rei do Brasil. Não estou querendo dizer que ele é rei. O Brasil é uma república. É uma metáfora, né? Tive que explicar isso daí. Daí expliquei também o seguinte, na política, ele aí tirava um negócio e falava de fraude na eleição. Aí eu falei, isso daí é uma hipérbole. Ou seja, quando você pega um negócio e você aumenta para efeito, né, de, como é que se diz? Convencer as pessoas que estão ouvindo. Então você fala assim, o Bolsonaro cometeu um genocídio. Literalmente falando, ele não cometeu genocídio nenhum. Não dá para dizer que ele é um genocídio. Não dá para levar ele na corte de Haia por genocídio. Ninguém vai aceitar esse processo. É uma maneira de dizer. O pessoal está exagerando para mostrar que a conduta dele durante a pandemia foi muito ruim. Bom, esse tipo de processo, o que você faz? Né? Não sei, teria que chamar um professor de português para explicar o que nós estamos fazendo. É propaganda política. Né? Então, foi o que a gente fez. Não tem muito o que fazer. Nós não temos acesso ao conjunto do processo. Como os empresários bolsonaristas agora também não sabem qual é o processo que eles estão sendo... como é que se diz? Processados aí, investigados pelo Alexandre de Moraes. Ninguém sabe. Né? O Estadão falou, tudo bem, às vezes o sigilo é necessário para determinadas coisas, não pode abusar do sigilo. Na verdade, nem no processo das fake news, nem no processo dos empresários, há motivo para sigilo. Os empresários estão reclamando o seguinte, quais são? Você falou que nós estamos organizando um golpe de Estado, quais são as provas? Porque uma conversa não é prova. Aqueles empresários podiam se reunir num boteco lá, um boteco logicamente mais chique, né, porque eles são empresários, e falar aquelas coisas lá tomando cerveja, tomando uísque, né, assistindo um jogo de futebol. Então eles querem saber qual que é. Há provas de que aconteceu, ninguém sabe. São processos kafkianos ou, né, alexandrinos. É uma coisa, e a esquerda batendo palma para isso daí tudo. Agora, o nosso receio é o seguinte, nós não somos empresários, ninguém veio defender o PCO. Né? Nós não somos dono da Havan, nem do Coco Bambu, nem sei lá de que mais coisa que esses empresários são donos. Então ninguém veio falar que é um abuso. Mas no caso do PCO, não é abuso, é surrealismo puro. Né? É uma coisa que não dá para você entender de jeito nenhum. O que é que nós fizemos exatamente? Porque, veja bem o que é esquisito, o que é o mais esquisito do processo. Se o problema é que nós falamos que fulano, ciclano, beltrano estão fraudando ou fraudaram a eleição ou coisa do gênero, bom, cabe um processo por calúnia e difamação. É antidemocrático, mas existe a lei. Tá? Então, você é chamado lá, calúnia e difamação, a gente apresenta a nossa defesa, o juiz de primeira instância vai julgar isso daí. Mas não é isso. Não, e o que é? Ninguém sabe o que é. Não sei por que o ministro do STF está presidindo o inquérito também. Porque o STF não tem autoridade para fazer inquéritos. Não existe o inquérito do STF, isso é uma invenção. Então, quer dizer, todo um negócio fora da normalidade. Todo mundo sabe disso daí. Todos os advogados que já viram isso sabem que é uma barbaridade. Que é uma coisa totalmente irregular, ilegal, inconstitucional. Mas
a Rede Globo apoia, contrário do que disse o cara do 247 aqui, que a Rede Globo está atacando o Alexandre de Moraes. Não, a Rede Globo defende o Alexandre de Moraes. O PT defende o Alexandre de Moraes. Todo mundo defende o Alexandre de Moraes, então ele faz o que ele quer. A lei não está a favor dele, mas a opinião dos gloriosos do país está a favor dele, então ele faz o que ele que dá na telha dele. Essa que é a grande realidade. E nós estamos no escuro, não sabemos o que vai acontecer. É simples assim. Aí o pessoal vai falar, porque está cheio de gente ignorante no mundo, e gente superficial vai falar que não, é um absurdo. É assim, é isso mesmo que está acontecendo. Não é porque é contra o Daniel Silveira que nós vamos bater palma. Nós não estamos aqui para bater palma para juiz. O PCO nem é muito partidário de nenhum juiz. Eu acho que a nossa filosofia, que é uma filosofia democrática, é o seguinte: as questões do funcionamento do Estado Nacional, elas são questões que nós podemos definir como definiam os antigos romanos. Res publica. É a coisa pública. Coisa pública significa que diz respeito a toda a população. As autoridades públicas, elas não têm que ser aplaudidas, elas têm que ser vigiadas pela população, para que elas não extrapolem as suas atribuições, não abusem do poder. Se você dá poder a uma pessoa, o grande perigo é que essa pessoa abuse do poder. O pessoal não fala que o Bolsonaro quer dar um golpe, criam todo esse negócio. Se o Bolsonaro quiser dar um golpe, todo mundo teria que ficar contra. Que é um abuso de poder, é um estelionato, é uma coisa que ultrapassa todo o funcionamento democrático da coisa. Mas não é só o Bolsonaro, o Congresso também, os juízes também, os ministros, os embaixadores, são todas pessoas públicas. Elas estão submetidas ao escrutínio público. A função dos partidos de esquerda é criticar, é mostrar para o povo qualquer mínima infração da lei pelo Estado. Qualquer mínima infração dos direitos democráticos da população pelo Estado. Essa é a função da esquerda. E não aplaudir juiz, aplaudir urna, nem nada. O pessoal fala assim: você tem que reconhecer que a urna é segura. Perguntaram isso para o Bolsonaro na entrevista, né? Queriam que ele falasse que as eleições que vão acontecer vão ser limpas. O Bolsonaro é meio burrão, né? Mas se eu fosse o Bolsonaro, eu falaria: meu amigo, você quer que eu diga, que eu passe um juízo sobre uma coisa que vai acontecer? Não posso. Vamos ver acontecendo se elas vão ser limpas ou não. Né? É como se você falasse assim: se houver uma guerra entre o Chile e a Argentina, eu quero que você diga que a Argentina está com a razão. Não. Deixa a guerra acontecer, eu vou te dizer quem que eu acho que está com a razão. Se as eleições forem limpas, eu vou falar que são limpas. Se as eleições não forem limpas, eu vou falar que não foram limpas. É assim que funciona o mundo. Agora, no Brasil, né, com esse pessoal louco que está aí, qualquer coisa é possível. Bom, o PT não entrou com a representação, essa daí nem o Alexandre de Moraes, uns advogados malucos, aí tipo esses advogados do grupo Prerrogativas, que já dá para perceber que eles são assim uns verdadeiros aventureiros do direito, né? Escreveram toda uma proposta do PT e uma das propostas era o seguinte: que se acontecer tal coisa, o Bolsonaro deve dizer tal coisa. Como assim, pô? Você está querendo que um juiz determine que o cara tenha que dizer? Ninguém é obrigado a dizer nada.
Se você é católico, você vai na missa, você fala amém. Se você não é católico, você não fala nada. Ah, não, você tem que falar amém? Não falo, pô, não sou católico, não sou religioso. Você tem que falar que o Bolsonaro é bonito. Não, eu não acho ele bonito. Por que eu vou falar que ele é bonito? É uma coisa que extrapola qualquer nível de normalidade. E aqui vamos ser justos com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está longe de ser o único responsável por essa situação. Todo mundo que está apoiando isso é responsável. Porque isso daqui é uma verdadeira suruba judiciária. E o pessoal está apoiando isso. Eu não sei de onde eles tiraram a doutrina de que você pode fazer uma coisa dessa. Eu nunca vi. Parece uma coisa religiosa. Você tem que dizer que a urna é segura. Como é que eu vou dizer? Eu só cheguei perto dessa urna para votar. Como é que eu vou dizer que ela é segura ou não é segura? Eu não sei de nada. Não posso dizer isso aí. É uma maluquice isso. É tudo coisa de cara maluco. Por isso que eu falei que até os advogados do pessoal não sabem o que fazer. O que você faz nesse caso? Até agora, o que aconteceu foi que a gente foi chamado para depor. O Alexandre de Moraes tinha indicado que a Procuradoria, ou Corregedoria, não sei, do TSE, iria nos chamar para depor. Eu até falei, bom, é besteira, porque pega o depoimento do outro, vai perguntar a mesma coisa. E o pior, no despacho, não é um processo, no despacho do Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte: há fortes indícios de que o PCO usou dinheiro público para atacar as instituições democráticas. Primeiro, nós não atacamos nenhuma instituição democrática. Segundo, qual é o indício de que a gente usou dinheiro público? Né? Até para ser acusado, você merece o benefício do cara te falar por que você está sendo acusado. Não é? Então, imagina um cidadão ser pego e fala assim: você matou seu primo. Como assim? Que eu saiba, meu primo está vivo. Qual que é a demonstração de que eu matei o cidadão? Ninguém fala nada. Como é que você vai se defender? Então, a única coisa que você pode falar é assim: não matei ninguém. E o engraçado, sabe o que é? É que há fortes indícios de que a gente usou dinheiro público quando a gente não recebe dinheiro público há 4 anos já. A não ser o dinheiro da eleição, que a gente prestou contas para o TSE. Então, que dinheiro público é que a gente usou? E veja como o negócio é esquisito. O que colocaram lá foram meia dúzia de tweets. Você precisa usar dinheiro público para escrever um tweet? Só se a gente, sei lá, comprou o computador com dinheiro público e escreveu o tweet, não sei. O que seria? É um negócio, não dá nem para entender. Se o cara falar assim, não, isso aqui foi impulsionado com 50 mil reais, e está aqui o uso do dinheiro público, tudo bem, mas não tem nada impulsionado. O PCO, em geral, não impulsiona nada. Tudo circula espontaneamente na internet. Então, qual é o dinheiro público? Onde? Quais são os indícios? E o processo, como é sigiloso, a gente poderia pensar, sei lá, eles têm uma coisa lá que mostra que a gente usou dinheiro público. Mas, sei lá. Eu não sei o que poderia ser. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas não é verdade. Isso é assim mesmo. É um negócio muito doido. Bom, tanto que tem gente que sumiu do país a hora que viu a... Não tem, esse Weintraub não é um cara que sumiu do Brasil aí, porque ele estava no inquérito das fake news? O cara olhou e falou assim: isso daqui é um Deus nos acuda, vou embora. Sumiu. O Alan dos Santos também está nos Estados Unidos, né? O pessoal correu daqui porque falou: nossa, isso aqui se o rolo compressor chegar perto, meu amigo. E é interessante o seguinte, eu vou até contar para vocês. Muita gente acha meio estranho que a gente enfrente tudo isso com uma certa tranquilidade.
Porque os bolsonaristas, os caras estão morrendo de medo disso daí. Bom, todo mundo viu, né? O 247 cancelou, suspendeu, né? Não cancelou, suspendeu o meu programa. Por quê? Porque ninguém sabe o que pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa.